Olá, boa noite. Sábado de muitas notícias policiais. Mulher é presa por tráfico de drogas no bairro Várzea. Acidente deixa uma vítima fatal e 2 pessoas gravemente feridas em Coromandel. PRF apreende moto clonada que estava sendo transportada dentro de ônibus de turismo. Chuva pode ter sido a causa de mais um acidente na Curva dos Moreiras. Polícia Militar de Meio Ambiente desencadeia operação em São Gotardo. Minas registra 60 mortes em 24 horas e óbitos por Covid-19 passam de 8.400 no estado. Em dia D, procura por vacinação é baixa em Patos de Minas. E mais. Unipan realiza Observatório 2020 de maneira diferente. Amoré empata em casa com o Serranense. E prédio da Justiça do Trabalho é liberado para atendimento presencial. Esses são alguns dos nossos destaques. Tem mais, fique ligado. Um grave acidente foi registrado na madrugada de hoje no quilômetro 62 da BR-352 em Coromandel. Uma pessoa morreu no local e 2 ficaram feridas. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, ao chegarem no local, os policiais se depararam com a Saveira branca parada na faixa de domínio. O condutor, de 22 anos, ficou preso nas ferragens e morreu no local. A passageira, de 22 anos, foi socorrida em estado grave por uma equipe do SAMU até o pronto-socorro da cidade de Coromandel e, em seguida, foi transferida para a cidade de Uberlândia. O outro veículo envolvido na batida é um Gol preto. Segundo a PMR, após o acidente, o carro ficou parado na pista de rolamento. O condutor, de 27 anos, foi socorrido também em estado grave por uma equipe do SAMU até o pronto-socorro de Coromandel e, em seguida, também foi transferido para Uberlândia. Devido à gravidade do estado de saúde dos envolvidos, não foi possível colher a dinâmica do acidente. Não houve testemunha que presenciou a batida. A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos de praxe para elucidar a causa do acidente. A Polícia Militar de Meio Ambiente realizou ontem a Operação Paz no Campo. A ação aconteceu no município de São Gotardo. Foi através de uma denúncia de caça ilegal de animais silvestres, de pesca irregular e posse de arma de fogo que militares foram até a residência do primeiro suspeito. No local, o morador de 39 anos autorizou a entrada e, durante buscas, diversos materiais ilícitos foram localizados. A PM apreendeu uma espingarda calibre 22, munições, 5 gramas de maconha, além de uma rede de pesca e uma tarrafa. Ele foi preso em flagrante e multado, pois estava com materiais não autorizados para pesca. Em outra fazenda, na mesma região, foram encontradas mais 4 redes de pesca e 4 tarrafas. O proprietário da fazenda também foi multado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma moto clonada que estaria sendo transportada dentro de um ônibus. O fato aconteceu na noite desta sexta-feira no posto da polícia aqui em Patos de Minas. A moto encontrada pelos policiais estava dentro do bagageiro de um ônibus de turismo que vinha do estado de São Paulo com destino ao estado do Piauí. A gente fazia uma fiscalização de rotina na BR-365 e abordamos esse ônibus e encontramos essa motocicleta no bagageiro do ônibus e quando fizemos a identificação dela, constou que a fiscalização aconteceu na BR-365 bem em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Ao consultar a placa da moto no sistema, os policiais comprovaram que a moto era realmente clonada, sendo que a placa original estava com queixa de roubo. Ela estaria roubada, né? O chassi dela havia sido raspado nos últimos dígitos ali e nós fizemos também a identificação pelo número do motor, onde pôde ter sido verificada essa irregularidade. Um homem de 30 anos, que seria dono do veículo, foi preso em flagrante e levado para a delegacia da Polícia Civil aqui em Patos de Minas. Já a moto foi encaminhada para o pátio credenciado do Detran. Ele disse que não sabia que ela havia sido roubada, que havia comprado ela numa feira em Pernambuco e desconhecia que ela havia sido roubada, né? Ele vai responder pelo crime de receptação, né? Previsto aí no Código Penal. Um acidente foi registrado no fim da noite de ontem na Curva dos Moreiras, na BR-365. Um caminhão carregado com batatas tombou na pista. Chovia no momento e ninguém ficou ferido.
O acidente foi registrado no quilômetro 472 da BR-365 em Patos de Minas. O local é conhecido como Curva dos Moreiras. Diversos acidentes já foram registrados no trecho. Segundo a ocorrência do Corpo de Bombeiros, o motorista Antônio Basílio da Silva, de 63 anos, natural de Arapiraca, Alagoas, seguia pela rodovia sentido Montes Claros. Segundo o condutor, devido à forte chuva que caía no momento do acidente, ele perdeu o controle da direção. O caminhão, que estava carregado com batatas, tombou na pista. A carga ficou espalhada pelo local. Antônio ficou preso às ferragens e foi retirado por caminhoneiros que passavam pelo local no momento do acidente. Uma ambulância do Corpo de Bombeiros socorreu Antônio, que estava consciente e se queixava de dores pelo corpo, e o levou para o Hospital Regional Antônio Dias. A Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local e sinalizou a pista. Como não houve outro veículo envolvido nem vítimas, a PRF não registrou a ocorrência. O motorista foi orientado a fazer o registro de forma online. Uma ocorrência de tráfico de drogas foi registrada ontem à noite em um condomínio do bairro Várzea, aqui em Patos de Minas. Cocaína e dinheiro foram apreendidos com uma mulher de 23 anos. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, através de uma denúncia pelo 181, militares receberam informação de que em um apartamento da Rua São Paulo, uma mulher estava comercializando drogas. Policiais foram até o local e chamaram pelo interfone. Nesse momento, a suspeita, de 23 anos, teria atendido e informado que iria prender os cães, mas aproveitou e teria dispensado diversos materiais relacionados ao tráfico de drogas pela janela. Um militar viu a ação e localizou o entorpecente. No condomínio foram apreendidos 1 quilo de cocaína, utensílios utilizados para manipular a droga, uma balança de micropesagem, R$ 697 e uma motocicleta Honda Bis que, segundo a denúncia, estaria sendo utilizada para transportar a droga. Diante disso, a mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas e conduzida à delegacia da Polícia Civil. Ela tem passagens policiais pelo crime de furto. Depois do intervalo, o prédio da Justiça do Trabalho é liberado para atendimento presencial. E em dia D, procura por vacinação é baixa em Patos de Minas. Com 60 mortes ocorridas nas últimas 24 horas, Minas Gerais chegou a 8.405 óbitos confirmados por Covid-19, de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde na manhã deste sábado. O número de novas pessoas infectadas pelo coronavírus no estado foi de 2.565, totalizando assim, desde março deste ano, 33.998 novos casos confirmados. 301.603 pacientes já se recuperaram da doença viral e 23.900 continuam em fase de acompanhamento. A SES não divulgou o perfil epidemiológico dos casos e óbitos confirmados, bem como o número de cidades com registros de Covid-19. Até sexta-feira, apenas 4 cidades mineiras não manifestaram nenhum caso da doença. Hoje foi o dia D de mobilização nacional da campanha de multivacinação e também de vacinação contra a poliomielite, promovida pelo Ministério da Saúde. Em Patos de Minas, a baixa procura pelas doses tem causado preocupação. Hoje foi dia D de gotinha que imuniza contra a poliomielite. Dia de cuidar da saúde futura das novas gerações. No entanto, tem sido pouca a procura pela vacina. Bem abaixo do esperado. A gente tem uma cobertura de 10% apenas, visto que a gente já está encerrando a segunda semana de campanha, né? E é uma doença vulgarmente conhecida como paralisia infantil. Muitos adultos já devem conhecer alguém que tenha sequela dessa doença. Tem muitos anos que a gente não vê, graças a Deus ela está erradicada, mas a gente está com uma cobertura baixa no decorrer de alguns anos. Isso forma um bolsão de pessoas não vacinadas e que a doença volte a reintroduzir é muito fácil. Os pais que compareceram a esta unidade de saúde sabem bem que é preciso ficar atento à vacinação, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, para garantir que outras doenças não reapareçam. Tem que trazer sim, é importante, né? Senão, assim, as outras doenças que estão para trás, né, pode voltar, né? Igual sarampo, né?
febre amarela, eu acho importante sim, tem que cuidar, né? Mas sim, muita gente eu acho que está assustado pela pandemia, né, do coronavírus, mas tem que trazer sim. Quando as mães vêm trazer as crianças, muitas mães vêm também trazer as crianças, porque tem que ajudar, né, as crianças a crescer com saúde, né, fazer a parte da gente também. A expectativa é de que 9.500 crianças sejam vacinadas em Patos de Minas durante a campanha de multivacinação. E o dia D serve justamente para poder mobilizar um número maior ainda de pessoas, conscientizando sobre a importância desta imunização. A gente pede a conscientização dos pais que tragam as crianças, principalmente hoje no sábado. As unidades estão preparadas, estão trabalhando unicamente com a imunização e a gente está seguindo todos os protocolos para evitar a contaminação. O alerta é que todos que ainda não se imunizaram e estão na faixa de vacinação, que procurem as unidades, uma vez que a baixa procura tende a refletir na saúde da população futuramente. O sarampo era uma doença erradicada e ela voltou. E para a polio voltar não custa muito. E as sequelas de uma paralisia é para sempre, né? Quem conhece uma pessoa sequelada sabe que uma vez tendo a doença, a sequela é irreversível. A campanha de multivacinação teve início em 5 de outubro e segue até o dia 30. Interditado no final de fevereiro, o prédio da Justiça do Trabalho foi liberado para retomar as atividades presenciais. Mas, devido à pandemia, esse retorno é gradual e as pessoas só serão recebidas em casos excepcionais. A Justiça do Trabalho voltou a funcionar de forma presencial por meio de portaria assinada pelo desembargador-presidente José Murilo de Moraes. Em Patos de Minas, o prédio que abriga o Fórum da Justiça de Trabalho havia sido interditado pela Defesa Civil após apresentar trincos e rachaduras em sua estrutura. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil recomendaram a interdição do prédio no final de fevereiro. Com a pandemia, as atividades na Justiça do Trabalho tiveram que ser realizadas de forma virtual. Intervenções foram realizadas e um novo laudo técnico possibilitou a retomada das atividades no local. O tribunal editou uma nova portaria, né, prevendo já a volta dos trabalhos presenciais de forma gradual. Então foram colocadas algumas medidas para continuar buscando aí a segurança, né, em relação ao Covid-19. Então os atendimentos hoje eles podem ser feitos de forma presencial, bastando a população ou quem precisar da Justiça do Trabalho fazer o agendamento pelo telefone, né, ou pelo e-mail e no horário marcado comparecer que ele vai ser atendido. Nós estamos com atendimento restrito, né, os funcionários, os servidores da Justiça continuam fazendo home office, né, continuam fazendo suas atribuições de casa, contudo a gente tem sempre a presença de 1 ou 2 servidores na vara, né, para poder fazer esses atendimentos que estão agendados, entrega de documentos, recebimento de documentos e também para acompanhar as audiências que porventura ocorram aqui na sede da Justiça do Trabalho em relação àquelas pessoas que não têm condições de acessar computador, ter internet em casa. Então, para que ela não perca a audiência, ela pode, né, através de seus advogados, marcar a audiência aqui na Justiça do Trabalho e a gente recebe essas testemunhas, essas pessoas, né, para que elas sejam ouvidas daqui. De acordo com o diretor do Fórum de Justiça do Trabalho, foram feitos os reparos recomendados pela equipe do Corpo de Bombeiros para que fossem retomadas as atividades de forma mais segura, além de manter o isolamento da área. Em relação às medidas de segurança necessárias para o acesso ao local, serão disponibilizados álcool gel e todos serão submetidos à aferição da temperatura. A gente solicita, né, e pede que as pessoas venham de máscara, e que ao adentrar elas façam a asepsia das mãos com o álcool em gel e também elas vão ter a sua temperatura aferida, né? Então, assim, pessoas com febre, com temperatura um pouco mais altas, vai ficar restrito o acesso. O imóvel foi liberado, mas a rua em frente e que dá acesso à prefeitura permanece interditada. De acordo com o diretor, a decisão por manter a via interditada é da prefeitura. Nós estamos amparados agora por vários laudos de engenharia e inclusive por um laudo de desinterdição do Corpo de Bombeiros, né? Foram feitos alguns reparos de ordem estrutural no prédio, né? O Corpo de Bombeiros pediu que fossem feitas algumas lacrações, né, do entorno, né, que não tivesse acesso a isso, o que acabou possibilitando o reuso do prédio. Hoje o prédio oferece toda a segurança necessária para receber tantas pessoas como para receber os servidores, né? Então tem documentos que comprovam isso e a gente
já está apto mesmo para receber a população em geral. A seguir, estudante patense conquista prêmio mundial em economia e o Unipan realiza o Observatório 2020 de maneira diferente. A edição 2020 do Observatório Unipan, realizada neste sábado, foi promovida de maneira bem diferente dos outros anos, devido às restrições impostas pela pandemia. O evento aconteceu de maneira remota. Sábado, dia de Observatório Unipan, e o campus um tanto quanto vazio. É o que exige o novo normal, é o que exigem os protocolos durante a pandemia. E por isso, a universidade então faz de forma diferente a sua mostra de cursos tão tradicional, que este ano acontece via internet. A 14ª edição da mostra aconteceu em um formato totalmente inovador. Futuros universitários de todo o país puderam conhecer toda a estrutura do centro universitário de modo diferente. Dia aqui no Observatório a gente está exatamente a 14ª vez para mostrar as pessoas, aqueles alunos que queiram, para os pais que queiram, na verdade, entrar no Unipan, participar da nossa comunidade. Estamos aqui há 52 anos de experiência que o Unipan tem. E o 14º Observatório, gente inscrita do Brasil inteiro, também é uma oportunidade legal, né? Que o Brasil inteiro pode participar e a gente está muito feliz agora. O Centro de Convenções foi a sede da live, com direito a DJ e pocket show, interligando com as oficinas no campus da faculdade. Cada curso em seu bloco realizou as atividades que envolveram alunos e professores. A versão Experience do Observatório Unipan contou com um imenso aparato de equipamentos e profissionais para possibilitar que, mesmo de longe, os futuros universitários pudessem ter acesso e conhecer melhor os cursos. Para a gente poder conseguir mostrar essa experiência do campus aí para todas as pessoas, a gente está com 32 transmissões ocorrendo simultaneamente e para isso tem toda uma tecnologia envolvida. A gente tem uma central de transmissão que está lá no campus, a gente tem pessoas fazendo transmissões do Centro Clínico Odontológico, do Centro Clínico Veterinário, aqui do Centro de Convenções, que é onde é a transmissão principal, e a gente interage essas transmissões de cada oficina de curso com a apresentação principal, que é essa que acontece aqui no Centro de Convenções. Mas se não foi possível receber milhares de estudantes, como nestas imagens registradas na edição de outubro de 2019, este ano, o Unipan se adequa aos novos tempos, fazendo a magia da busca pelo saber continuar a acontecer mesmo via internet. A magia continua acontecendo, lá no campus continua acontecendo em cada curso específico. A gente sente aquela falta daquele calor humano, aquela quantidade de pessoas que a gente recebia de fora, dos nossos alunos também que participavam muito do curso, tinha um senso de pertencimento, professores, né? Então toda a comunidade universitária era extremamente envolvida. Mas vamos lá, o ano que vem com certeza estaremos fazendo isso presencialmente com muito prazer. Um estudante de Patos de Minas tem sido motivo de orgulho para a família e para o município. Diogo Mendonça Leite, estudante do 3º ano do ensino médio, com apenas 17 anos, conquistou um prêmio mundial de economia. Diogo tem 17 anos de idade e está no 3º ano do ensino médio. O jovem é um competidor assíduo de Olimpíadas. Eu venho de um colégio onde a Olimpíada de Matemática era o principal, mas era um pouco mais difícil. Eu tinha que ser convidado a participar da Olimpíada de Matemática, então eu fui convidado a participar da Olimpíada de Matemática já no 1º ano do ensino médio. Não é o praxe entre alunos olímpicos, né? Mas eu fui apresentado também no 1º ano por uma professora a Olimpíada Mineira de Química. E quando eu fiz a Olimpíada Mineira de Química, a gente viaja, a gente vai para Uberaba e eu já achei isso muito legal. Por mais que eu não tenha sido medalhista, não tenha conseguido um resultado que possa se dizer assim, excepcional, mas eu gostei muito disso e eu decidi que eu queria fazer mais e mais. Então já no outro ano já entramos para a Olimpíada de Astronomia, Olimpíada de Foguetes, várias coisas. Aí já no outro ano eu consegui um ouro na Mineira de Química, consegui medalhas na de Astronomia também e fui ficando mais motivado. Já esse ano já participei de várias Olimpíadas, o máximo que eu consegui. E uma delas que eu descobri ano passado, por acaso, assim, na internet, foi a Brasileira de Economia. E era uma área que eu tinha algum interesse, já tinha lido alguns livros assim na área, mas eu não conhecia a fundo.
E a Olimpíada ela é estruturada de uma maneira, e isso se aplica a várias Olimpíadas. A primeira fase sempre é uma fase que vem te apresentar o assunto. E na primeira fase de economia, quando eu fui apresentado de fato a esse assunto, e depois lendo os livros para estudar para as outras fases, eu fiquei realmente apaixonado. A economia é uma ciência muito bonita, assim. É uma ciência que estuda a fundo o ser humano. E aí foi assim se deu a minha preparação. O gosto pelos estudos se tornou hábito e sinônimo de muitas conquistas. A mais recente foi a Olimpíada Mundial de Economia. Na competição, foram 120 estudantes de 29 países. O jovem e outros 4 estudantes de outras partes do país garantiram o primeiro lugar para o Brasil. É um evento muito interessante, assim, é muito interessante conhecer pessoas de vários países e se aplicar e ter pessoas que se interessam tanto por economia nesse ambiente e tudo. Mas foi uma participação muito positiva para o Brasil, muito porque o Brasil já vinha de um histórico de sucesso. A Olimpíada Brasileira foi criada junto com a Olimpíada Internacional. Então, no primeiro ano, o Brasil conseguiu um terceiro lugar, no segundo ano, um primeiro lugar, e agora é bicampeão da Olimpíada, deixando para trás, inclusive, muitos países que têm economia no currículo escolar, que têm Olimpíadas de Economia com décadas já de existência. Basicamente, a gente estudou junto, fez provas individuais, provas de finanças, provas de economia teóricas ou com aplicações práticas e individualmente. E a grande prova da Olimpíada é uma prova em grupo, que é o desenvolvimento de um business case, né, de um caso estratégico de negócios, em que a gente teve que desenvolver uma estratégia de precificação para a vacina do Covid. E nós conseguimos trazer para o Brasil o primeiro lugar nessa prova, essencialmente de equipes, que depois, com as notas do individual, a gente conseguiu realmente trazer o primeiro lugar absoluto para o Brasil mais uma vez. O resultado serviu não só para mostrar que o país, e mais especificamente a cidade de Patos de Minas, tem seus talentos, mas também para incentivar outros jovens a descobrirem seu potencial nesses eventos, que, diga-se de passagem, são vários. Principalmente porque o meio das Olimpíadas a nível internacional, as delegações brasileiras, elas são muito monopolizadas por grandes colégios que não só têm treinamentos e grande estrutura, mas que sabem selecionar talentos e que selecionam e levam para grandes cidades. E muitas vezes, ou descobrindo Olimpíadas tardiamente, ou estando fora de centros, isso dá uma sensação de impossibilidade ou mesmo de desconhecimento. Muitas Olimpíadas não são conhecidas. A Brasileira de Economia não é conhecida aqui em Patos. E ela é uma grande oportunidade. Várias outras. Tem Olimpíada de Linguística, Olimpíada de Geografia, de História. Tem Olimpíadas de todo tipo de assunto. E é muito importante que dentro de uma micro-região que saia alguém que possa dizer que... Eu acho que o principal dessa conquista é poder dizer que façam, é importante... É acessível, não precisa saber de tudo, não precisa estudar 20 horas por dia. E acho que essa é a mensagem principal que a vitória trouxe, não só para o Brasil, mas para Patos, e não só para Patos, mas para o Brasil. No próximo bloco, dona de casa passa por dificuldades e pede ajuda. E a gente mostra os melhores momentos de Mamoré e Serranense. Uma aposentada tem passado por dificuldades em Patos de Minas. Ela não tem o que comer e algumas contas ainda estão atrasadas. No freezer da geladeira, apenas garrafas com água. Na parte de baixo, uma panela com feijão, mais água e uma pequena vasilha com jabuticabas. No armário da cozinha, apenas panelas, meio saco de feijão e um pacote de macarrão. Essa é a realidade da dona Maria de Lourdes, que perdeu o marido há 4 dias. Tá muito difícil, né? Porque, assim, ele já não comia comida de panela, tinha que ter uma verdurinha, batatinha, uma coisa assim. Aí tudo passado no liquidificador, né? Ele não comia mais nada disso. Mas era uma pessoa... Me ajudava, né? Porque tinha aposentadoria, assim, de pouquinho, mas ajudava de um lado e outro. Mas agora, depois que ele se foi, ficou muito difícil para mim. Aí, como vocês viram, não tem nada, né?
Não tem comida, não tem nada. Na hora do almoço a gente vê o que é que faz, né? Se tiver, come. Se não tiver, espera. Né? Porque vai fazer o quê, né? Tem sido difícil diariamente encarar essa realidade. Além da falta de alimentos, o aluguel da casa de R$ 450 está atrasado um mês, assim como a conta de energia elétrica. Aí tá muito difícil a situação para mim, estou devendo a energia, o aluguel está atrasado. Quem puder ajudar a dona Maria de Lourdes pode ir até a casa dela, que fica na rua Alzino Martelo, 1010, bairro Alto Colina, ou ligar para o número 98824 8163. Quem puder me ajudar, tiver bom coração, o que trouxer é bem recebido. Claro que seja que dê para o almoço, né? Porque o almoço que a gente faz de meio-dia serve para a noite. Aí quem puder me ajudar, que estiver vendo, me ajude, que Deus vai abençoar muito mais. O endereço da Maria de Lourdes é Rua Alzino Martelo, número 1010, bairro Alto Colina. Telefone 98824 8163. Após 7 rodadas, o Mamoré marcou pela primeira vez no módulo 2 do Campeonato Mineiro. Na partida deste sábado, no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, o time saiu na frente no placar, mas acabou cedendo o empate. O torcedor é quem move os times. Mesmo com restrição para a presença de torcedores nos estádios, alguns integrantes da torcida independente do Mamoré, movidos pela paixão pelo time, foram torcer pelo Sapo na partida contra o Serranense, que aconteceu na tarde de sábado no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz. Mesmo que do outro lado do alambrado que cerca o estádio, eles vibraram. O jogo válido pela 8ª rodada do módulo 2 do Mineiro não começou muito bem. Mamoré até tentou sufocar a equipe visitante, mas não deu muito certo e o jogo se manteve morno nos minutos iniciais. Aos 20 minutos, o time de Nova Serrana assustou a veterana, após cobrança de falta, mas sem muito perigo. Aos 24, o Sapo passou perto do gol, após cobrança de escanteio. Mas no minuto seguinte, o time caiu de rendimento. Nos acréscimos do primeiro tempo, Cleison fez grande defesa para o time da casa e fechou no 0-0. Na próxima etapa, o Mamoré voltou com mais atitude e com outra postura em campo, criando várias chances de abrir o placar. E o feito veio aos 4 minutos. Matheus cruzou para a China, que levantou para Carlos Henrique fazer o primeiro gol do Sapo na competição. Mais confiantes, o Sapo investiu e levou perigo à zaga do adversário. Mas aos 19, o Serranense igualou. Uma cobrança na pequena área favoreceu o adversário e Paulo Roberto, de cabeça, mandou para o fundo da rede. A veterana precisa conquistar sua primeira vitória para sair da zona de rebaixamento, pois atualmente ocupa aí o último lugar na tabela. Na quarta-feira, o time tem compromisso fora em Muriaé contra o time da cidade. O câncer de mama pode ser fatal se não diagnosticado precocemente, e os impactos na autoestima das mulheres que passam pela mastectomia é inegável. Mas algumas iniciativas que unem tecnologia e arte têm ajudado muitas mulheres a mudar essa realidade. De todos os tipos de câncer nas mulheres, o mais perigoso é o de mama. No Brasil, a doença é a causa mais frequente de morte por câncer no sexo feminino. Receber o diagnóstico traz um impacto que vai além da saúde. Quando a mulher se vê diante de um câncer de mama, que ela precisa fazer uma cirurgia, seja ela total, que é a mastectomia, ou parcial da mama, isso gera um desconforto, constrangimento, porque fica uma assimetria física e naquele órgão que é o símbolo da mulher. E isso pode causar
isolamento social, atrapalhar relacionamentos. A reconstrução da mama contribui bastante para a recuperação da confiança da mulher. Por isso, tanto o SUS quanto os planos de saúde são obrigados a realizar a cirurgia, mas as cicatrizes deixadas incomodam. Há 5 anos, a Renata teve a ideia de trazer mais alegria à vida dessas mulheres. As marcas dão lugar a desenhos feitos de graça pela tatuadora. O que mais me cativou continuar com esse projeto foi a forma que eu consegui transformar a vida dessas mulheres. É a coisa mais maravilhosa da vida. O olhar delas, outras choram e eu choro junto, eu não consigo segurar as lágrimas, parece que, tipo assim, eu tô nela, sabe? De tanto que elas choram de felicidade. No processo de devolver a autoestima da mulher, a prótese de mamilo também tem um papel importante. Ela traz uma fidelidade muito grande com o mamilo original. E ela pode trazer aquele alto relevo, então a pessoa pode usar uma roupa justa, pode usar um decote, confiante, sem ter preocupação dos outros estarem reparando, porque ninguém vai perceber. A solidariedade tem devolvido a autoconfiança a muitas pacientes. Kellen é uma das 10 mulheres que receberam a prótese em um projeto piloto promovido por uma rede de clínicas oncológicas. Na semana passada, quando a gente conversou, ela estava animada com a oportunidade. Nossa, eu tô super feliz, assim, curiosa, entusiasmada, né, e muito interessada com o resultado. As próteses são feitas de silicone. A moldagem é rápida e não causa dor à paciente. A gente molda uma mama sã e copia a areola e o mamilo. Depois essa prótese é colada na outra mama lisa que foi operada. Depois do molde, a produção da peça dura cerca de 3 horas e ainda passa pela pigmentação. O trabalho artesanal feito pela Helena traz uma série de vantagens em relação a outros produtos já existentes no mercado. Ela consegue restabelecer volume, cor, textura da areola e do mamilo. Isso é uma vantagem, principalmente para os pacientes que têm um mamilo volumoso. Então, essa é uma das vantagens. Uma outra vantagem é que essa prótese fica colada por um período longo de tempo. A gente tem relato aí de 60 dias colado. E quando ela descola, o próprio paciente pode recolar. Passar por todo esse sofrimento poderia ser evitado na maioria dos casos. Ações preventivas, como a realização da mamografia periodicamente, garantem tratamentos menos traumáticos. Esse cuidado acabou deixado de lado este ano. Com a pandemia, muitas mulheres adiaram consultas com medo do contágio em clínicas e hospitais. Deixar de realizar a mamografia é um risco, já que o exame é essencial para o diagnóstico precoce e para o aumento das chances de cura. Saber sobre a doença ainda na fase inicial foi o que ajudou a Kellen a estar nas estatísticas de quem venceu o câncer de mama. Após 1 ano e 2 meses do diagnóstico, hoje ela recebeu a prótese de mamilo, um empurrão para deixar para trás de vez uma fase tão difícil. Que bom que existem profissionais preocupados, né, com essa questão nossa da mulher, que faz toda a diferença, porque agora, ao olhar o meu corpo, é outra sensação. Estou muito feliz, completa. Agora já não falta o que estava me incomodando, né? O que eu sentia necessidade de ter. E quero aproveitar e falar com todas as mulheres que tudo pode dar certo. Se cuidem, vamos nos cuidar, vamos fazer os exames e acreditem que vale a pena a gente ter fé e acreditar que dá certo, né? A cura é possível. Depois do intervalo, a gente volta com mais informação. Alimentos gelados ganham o povo com calorão. E na rua Dona Luísa, um casal de arara se tornou o xodozinho dos moradores. Sucos, sorvetes, milkshakes e até mesmo aquela água bem gelada. Todo tipo de alimento refrescante é bem-vindo com esse calor intenso. Essas delícias têm feito lanchonetes e restaurantes faturarem mais nas últimas semanas. Quando
Quando o tempo está quente, nosso corpo pede alimentos que refrescam. É um processo natural que não depende da nossa vontade, mas que tem razões químicas e biológicas que não precisam ser explicadas. Eu procuro buscar algo mais para refrescar mesmo. Sorvete principalmente, água de coco e açaí são os preferidos aí, né? A categoria de água cresceu bastante, em torno de 35%. Refrigerante também houve um acréscimo, né? E frutas como melão, abacaxi para fazer suco também tem aumentado bastante. Com o calorão, o primeiro alimento que vem à mente é um sorvete. Uma casquinha bem saborosa e gelada para refrescar. Na sorveteria da Yara, essa tem sido a demanda dos clientes. As vendas aumentaram 120% nesses dias mais quentes. E agora, na época de calor, aumentou muito as vendas, porque o consumo de sorvete aumenta bastante agora. Agora a gente produz, em média, 50 a 60 quilos de sorvete por dia. Para conseguir atender a clientela, a Yara precisou dobrar a equipe e ainda comprar um freezer maior. O trabalho é focado em preparar gelatos saborosos e saudáveis. A gente usa somente creme de leite fresco, como gordura e frutas naturais. Cada receita é um balanceamento diferente. Então a manga vem com um dulçor diferente em cada colheita. Então a gente faz o cálculo em cima da quantidade de açúcar que tem nessa fruta para ter que colocar o mínimo possível de açúcar adicional. Lá em Uberaba, a empresária Valéria também dedica seus esforços na fabricação de alimentos que refrescam. A especialidade são os geladinhos. Nesse calor, as crianças amam geladinho, amam coisa gelada. E por que não dar o geladinho feito de verduras, né? Assim como na sorveteria da Yara, a demanda da Valéria aumentou consideravelmente com esse calor intenso. Nos preparos, ela utiliza a criatividade para combinar alimentos. Aqui, por exemplo, aqui tem couve com limão, né? Sempre assim, uma fruta com verdura, couve com limão. Aqui está o meu carro-chefe, que é geladinho, giló com chocolate, o pessoal adora, esse é o meu carro-chefe. Eu tenho cenoura com laranja, eu tenho acerola, eu tenho café, eu tenho inhame. Eu fiz a combinação de cores também. Nós temos também a cabotiá com a manga também, nós temos café, acerola. Então assim, a gente tem uma variedade muito grande de verduras. A ousadia se transforma em sabores únicos e em inspiração. Como a regra é se refrescar, o jeito é ir procurar um sorvetinho. Ou então fazer um geladinho em casa. Na rua Dona Luísa, a vizinhança está encantada com um casal diferente que fez morada na região. Eles são exuberantes e chamam a atenção de quem passa pelo local. Tem morador novo na área e os vizinhos estão de olho. Já vai fazer umas 3 semanas já. A partir do dia que eles podaram a árvore ali, deve ter mais uns 2 meses, né, que podaram a árvore. Deve ter umas 2, 3 semanas ali que começou a habitar ali no tronco da árvore ali. Aqui na cidade não, vejo Pantanal, né, na televisão. São vizinhos diferentes, um pouco barulhentos, exóticos e exuberantes. Um casal de araras azuis. É aqui na rua Dona Luísa que as aves fizeram morada, bem naquele ninho. Elas são vizinhas agora do seu Antônio e do Roger. O pessoal aqui me informou que elas ficam o dia inteiro fora e só retornam por volta das 18 horas. Então quem quiser encontrá-las tem que ter paciência. Mas a gente teve. Ficamos de plantão um dia, 2, vários. Até que finalmente conseguimos um encontro à distância. Se o momento foi oportuno, é outra história. Parece que o casal estava bem no meio de uma DR. Brincadeiras à parte, valeu a espera. Segundo o veterinário, são aves comuns na nossa região, mas nem tanto no meio urbano. Sim, porque elas costumam fazer ninhos em florestas, em várzeas, né, em árvores altas e com essas queimadas, essas fumaças, né, que está tendo aí na região, elas procuram locais mais seguros, assim, né,
livre de predadores, no caso, e que tem alimentação. Então, às vezes, aqui, por acaso, elas acharam, ali na região onde viram, tem uns pés de mangas bem grandes lá e estão dando frutos agora. Então, eu não sei, pode ser uma coincidência delas terem vindo se alimentar e achou o ambiente adequado para fazer o ninho. Em busca de segurança, a dupla escolheu morar na cidade. Quem gosta de animais aprecia e se encanta com os bichos. Acho que todas as espécies de arara são bem bonitas, né? Coloridas. Eu não vi a espécie, mas se for a carne dela, ela tem um colorido azul e amarelo bem bonito. As araras, sejam elas canindé, vermelho ou azul, são monogâmicas. Uma vez que um casal se encontra e se reproduz, ficam juntos pelo resto da vida, cerca de 50 anos. Somente com a morte do macho ou da fêmea é que passam a viver sozinhos. E o amor é tanto entre eles que é difícil não se encantar. Mas é bom deixar o casal à vontade. As regras da boa vizinhança também valem nesse caso. Isso aí é só a gente não fornecer uma alimentação errada para essas aves, né? E tentar não mexer. Deixa o fluxo delas, né? Viverem tranquilamente e vão se reproduzir e ir embora normalmente. Assim a gente encerra a edição deste sábado do NTV News. Não se esqueça que mais informações você confere também pelo portal Pato Já. Tenha uma ótima noite.